Leitura da Bíblia e meditação. Mateus capítulo 20. A parábola dos trabalhadores na vinha. O reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para sua vinha. Perto das 9 horas da manhã, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, perto do meio-dia, das 3 horas da tarde, fez o mesmo. Perto das 5 horas da tarde, ele saiu e encontrou os que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos contratados, indo até os primeiros. Vindo os contratados por volta das 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Vieram então os primeiros e pensaram que receberiam mais, mas também eles receberam 1 denário cada um. Ao receberem, queixaram-se contra o proprietário. Disseram: Estes últimos contratados trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos o cansaço e o calor do dia? Ele, porém, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te daqui. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros últimos, e os primeiros últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele chamou em particular os 12 discípulos, e quando caminhavam lhes disse: Vamos para Jerusalém, e os filhos dos homens será entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles os condenarão à morte e os entregarão aos gentios, para que zombem deles. O açoite e seja crucificado. No 3º dia ele ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-lhe, fez um pedido. Perguntou ele: Que queres? Disse ela: Concede que esses meus 2 filhos lhe assente à tua direita e a outra à esquerda do teu reino? Jesus, porém, respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que estou para beber? E ser batizado com o batismo que estou para ser batizado? Responderam-lhes: Podemos. Disse-lhe Jesus: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo. Este lugar pertence àqueles a quem meu Pai os preparou. Quando os 10 ouviram isto, indignaram contra os 2 irmãos. Então Jesus chamou-os a si e disse: Bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Quando eles saíram de Jericó, seguiu uma grande multidão. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho, e quando ouviram que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendia para que se calassem, mas eles clamavam cada vez mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou, chamou-os e lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Senhor, que os nossos olhos se abram. Movido de compaixão, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente começava a ver e o seguiam. Glória a Deus, aleluia. Mais um ensinamento de Jesus, né? Aquele que quisesse ser o primeiro vai ser o último. Que nós possamos ter um coração obediente, né, à palavra do Senhor. E que aqui na terra que nós possamos ter humildade de compreender a vontade do Senhor. Que no meio da igreja nós não sejamos egoístas, querendo ser os primeiros, querendo aparecer,
porque aquele que, como diz aqui no versículo 28, tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muito. Que nós possamos seguir o exemplo de Cristo e nos colocar em prontidão a serviço do reino, independente do que seja o serviço, que seja lavar um banheiro, que seja cuidar de um idoso, que seja varrer a igreja, que seja limpar a igreja, que seja colocar um copo de água. Não existe aquilo que é maior ou menor, o que vale é a intenção do nosso coração, porque não adianta nada a gente fazer a coisa mais em destaque, esse nosso coração, um coração que não está no Senhor. Aquele, de repente, lava um banheiro, mas lava o banheiro com o coração cheio de amor, esse será o primeiro. Porque Deus nos julga de maneira diferente das que os homens julgam. Os homens acham que para estar em destaque você precisa estar lendo a palavra, precisa estar no altar. E na verdade não. Nós podemos fazer grandes coisas, servir ao Senhor sem precisar de status. É isso que Jesus está querendo dizer. Com essa palavra nós não precisamos de status, mas precisamos servir ao Senhor com alegria, com interesse de coração. E temos um coração cheio de compaixão, como Jesus tinha por aqueles que eram enfermos. Por exemplo, esses 2 que estavam ali cegos. Jesus, a palavra diz que Jesus teve compaixão. É um sentimento que tem que estar dentro do nosso coração. Termos compaixão para podermos caminhar e sermos a imagem e a semelhança de Cristo nessa terra. É termos as características de Jesus e fazermos tudo com um coração simples, como os das crianças, porque desses é o reino dos céus. E é isso que o Senhor Jesus quer de nós, coração limpo, sincero diante da presença dEle. Que nós possamos meditar na palavra do Senhor, crescermos em estatura e conhecimento e praticar o que nos está sendo ensinado, para louvor da glória do nome de Jesus. Amém.